Mas o inimigo das nossas almas, ele sempre quer subestimar Jesus, sempre ele quer desfazer de Jesus, mas porque ele sabe qual é o fim dele, ele sabe. Então, a palavra do Senhor diz, né, que Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa era a festa dos judeus e estava próxima. E quando Jesus, que ele estava no monte, ele terminou de orar, eu creio, a Bíblia aqui nesta passagem não diz, mas eu sei que ele tinha se afastado um pouco para orar, para se reproduzir, para se revestir, porque às vezes a gente só fica dando. Tem uma hora que a gente precisa parar também para a gente se encher, para a gente receber do céu, para que nós possamos passar. Glória a Deus, aleluia. E quando Jesus olhou para aquele lugar e viu que aquela multidão que veio ter com ele, Jesus conhecia, Jesus sabia que aquela multidão que veio ter com ele, eles queriam, eles tinham sede de ouvir Jesus, eles tinham sede de aprender como nós estamos aqui, porque Jesus era a própria, ele não era, ele é a própria sabedoria. Ele sabia, ele sabe de todas as coisas. E nós estamos aqui aprendendo. A gente aprende com cada um que vem aqui trazer a palavra. E ele disse, né, falou a Filipe, Jesus no 5, erguendo os olhos e vendo grande multidão, vinha ter com ele, que grande multidão veio ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para dar de comer? Jesus fez aquela pergunta porque ele sabia o que era que estava para acontecer e até para testar aqueles discípulos. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastaria 200 denários de pão, porque era muito dinheiro, porque era muita gente, para receber cada um o seu pedaço. E um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, informou a Jesus. Ele não foi falar com outra pessoa, ele foi informar quem? A Jesus. Ele quer dizer para mim e para você que as nossas lutas, as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas precisões, nós temos que informar a Jesus, porque às vezes a gente podia, né, falar um com o outro ali, não, ele foi falar com a pessoa certa, ele foi informar a quem podia solucionar o problema, porque quando ele viu aquela grande multidão, ele parou dinheiro, tanto dinheiro para comprar pão, né? E aí respondeu Filipe, né? Não lhe bastaria 200 denários de pão. Mas um dos seus discípulos, chamado André, que usou de sabedoria, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Isto nos ensina, meus irmãos, que ele ficou ali em vigilância, porque é dando que se recebe. Jesus podia fazer aparecer os pães se ele quisesse, ele pode fazer aparecer os pães, mas ele quer dar exemplo para mim e para você, que nós temos que ter para dar, para depois nós receber. Glória a Deus. Estava com 5 pães e aquela pessoa, um discípulo na outra passagem falou logo, precisa de 200 denários, pensou logo no dinheiro, se preocupou com o dinheiro para dar àquela multidão. Nós
da Bíblia, a um desses pequeninos, Jesus ele nos recompensa. Não que a gente venha fazer nada para receber barganha com Jesus, mas porque Ele é galardoador daqueles que ajudam, daqueles